Olá, que Deus Ele abençoe a sua vida, boa noite a todos. E antes de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, eu quero desejar, já desejei pela manhã, mas eu quero novamente desejar um Dia das Mães. Esse dia não é somente dia 12 de maio. O Dia das Mães, eu acredito, dentro do meu coração, no meu íntimo, que tem que ser comemorado todos os dias. Porque mãe é única. Mãe é única. Então, eu quero, logo aqui no início desse culto, desejar para vocês, todas as mães, muita saúde, muita paz. E lembrar você que o seu dia não foi hoje, o seu dia é todos os dias. Embora muitos filhos comemoram hoje, porém, mãe, o Dia das Mães é todos os dias. Então tenha isso em mente, mãe. Tenha isso em mente, filho, filha, para que você possa todos os dias poder aproveitar um pouco desse amor, desse carinho, desse cuidado que vem da parte da sua mãe. Tá bom? Vamos entrar na presença de Deus. Espero eu que você preparou a Santa Ceia, que já já nós vamos participar. Feche os seus olhos para a gente entrar na presença de Deus e assim conseguir, na presença de Deus, levar para você a palavra de vida, a palavra que muda, a palavra que transforma. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na tua santa presença com essas pessoas, meu Pai. E uma vez na tua presença, eu lhe peço perdão, te peço misericórdia, te peço livramento. Eu peço ao Senhor que cuide de nós com as suas mãos divinas. Peço que todo mal, toda força oculta que vem contra nós, meu Pai, contra a nossa vida, contra os nossos pensamentos, contra a nossa casa, seja repreendida agora em nome de Jesus. Que todo o império das trevas sejam amarrados, acorrentados e expulsos das nossas vidas. Senhor, que os nossos caminhos estejam abertos, que a nossa família seja protegida, guardada no esconderijo do Altíssimo, que a nossa vida ela possa te glorificar todos os dias. Eu lhe peço, meu Pai, abre o coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam entender, compreender e fazer com que a tua palavra seja praticada, obedecida. Espírito Santo, eu te louvo, te agradeço por mais uma semana que inicia. Eu te agradeço por essas almas que aqui se encontram. Meu Deus, aqueles que vão ver esse culto, assistir esse culto amanhã, que o Senhor toque neles. Fala conosco, consagra ceia, o pão, suco, e quando nós tomarmos, que possamos se achegar a Ti. Eu te peço, te agradeço, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem, digo assim seja, e diga graças a Deus. Muito bem, pode se sentar e que o Espírito Santo faça resplandecer a luz sobre a sua vida e que ele seja bem-vindo na sua vida. Haja vista que tem pessoas que ela não permite que a presença de Deus chegue até ela. E isso precisa ser compreendido. E como que nós impedimos a presença de Deus? Primeiramente é o pecado. Quando nós pecamos, nós impedimos a presença de Deus. Depois vem a falta da prática da palavra. Então, quando você
todos nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos permitindo que Deus chegue até nós. E é isso que você precisa entender. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas 7,14, que diz assim, olha o que Deus, você veja como que Deus é misericordioso, como Deus ele é bondoso. Deus, ele, em todo momento, Deus, ele faz, ou ele tenta, podemos dizer assim, fazer com que nós aproximemos dele. Só que às vezes a gente está envolvido com tanta luta, tantos os problemas, tantas as guerras diárias, que ao invés de aproximarmos de Deus, a gente afasta. A gente faz exatamente o contrário. Toda vez que o povo de Israel, e até hoje isso, pode pesquisar aí, enfrenta uma luta, eles aproximavam-se de Deus. Hoje a nossa geração é o contrário. A luta faz com que afastemos de Deus. E você precisa saber em qual direção você está indo, porque se você afastar de Deus, seus problemas eles irão aumentar, irão crescer contra você. A Bíblia diz assim, olha só, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face. Você veja que Deus, ele é um professor. Ele ensina, ele deixa tudo que nós precisamos está na Bíblia. Olha o que ele fala, se o meu povo, primeiro você tem que ser povo de Deus, você tem que ser um povo que aceitou ele. Então, se humilhar. Humilhar não é... Tem gente que acha que fulano está me humilhando. Não é esse tipo de humilhação. É você reconhecer que você sozinho você não consegue. Sozinho você não vai chegar a lugar algum. Então ele diz, se meu povo humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos maus caminhos, você veja, nós podemos ser convertidos a Jesus e ainda assim andar por caminhos errados. Há pessoas que acham que, eu sou convertido, então eu posso fazer o que tem que... Está tudo liberado. Não tem nada liberado. Você tem que andar pelos caminhos que Deus ensina a gente, ou nós andarmos. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A pergunta que eu faço para você agora, nessa noite, eu não quero aqui acusar ninguém, apontar o dedo para ninguém, até porque o Evangelho ele é de boas novas. Porém, talvez a sua terra esteja seca por conta do pecado, por conta dos maus caminhos. Então, se você... E a pergunta e a orientação é, pastor, eu oro. Você tem que orar, mas você tem que se converter dos seus maus caminhos. Se você orar e permanecer nos maus caminhos, não vai acontecer nada. Os maus caminhos fazem você pecar. Os maus caminhos fazem você errar. Os maus caminhos fazem você tomar atitude que não era para ser tomada. Então, eu quero, usado por Deus hoje, eu quero que você, nessa noite, entenda que eu preciso humilhar, reconhecer que eu estou errado, reconhecer que esse caminho que eu tenho seguido não é um caminho que vai me levar à salvação. Eu preciso de orar, eu preciso de clamar a Deus.
Orar, orar. Tem gente que, oh Deus, me faz isso, me faz aquilo. Isso não é oração, isso é clamor. Eu preciso de orar, oh Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso proceder? O que eu tenho que largar? O que eu tenho que me deixar? E aí você busca a face dele. O que é buscar a face de Deus? É buscar a vontade dele. É buscar o que ele quer que fazemos, ou o caminho que ele quer que andemos, para que uma vez a gente conhecendo esse caminho, ou conhecendo a vontade de Deus, a gente se converte dos maus e começa a andar pelo caminho certo. Então Deus vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Tem pessoas que a terra dela está doente. A terra dela está doente. A terra dela está cheia de doença. Porque ela não consegue vingar na vida. E quando eu falo de terra doente, não necessariamente você ter rios de dinheiro, não é isso não. Que tem gente que ela acha que ela está, eu estou bem com Deus se eu tiver dinheiro. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que se eu tiver bem com Deus, as coisas vão fluir para mim. É óbvio, não tenha dúvida disso. Porque tudo coopera para o bem daqueles que seguem e amam a Deus. Amar a Deus é praticar o que Ele orienta. Então eu preciso que você entenda o seguinte: eu sou convertido? Sou povo de Deus? Sou. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Você faz uma autoanálise na sua vida e você chega numa conclusão qual? Eu estou andando em um mau caminho. Eu estou andando num caminho que não era para mim estar caminhando. Não era para mim estar dando passos nessa direção. Mas quando é que eu vou entender que o meu caminho está errado? Quando eu me humilhar, quando eu orar, quando eu buscar a face de Deus. Aí eu vou descobrir, não, estou errado. Aí o que eu tenho que fazer? Converter o caminho. E aí que está o problema. Por quê? Porque essa conversão de caminho, essa mudança de caminho, às vezes você vai ter que deixar coisas para trás, que na sua cabeça você vai perder. Lembra quando, já falei isso aqui, me parece que foi no domingo passado, Ló foi orientado que ele não olhasse para trás. Por quê? Porque a conversão de sair de Sodoma e Gomorra para outra direção, essa conversão de caminhos, ia trazer um sentimento no coração dele de perda. E ninguém quer sentir esse sentimento de perda. Imagina, passei a vida inteira e agora eu vou ter que largar isso. Vou ter que deixar, imagina Ló, passei a vida inteira aqui construindo e agora eu vou ter que abandonar tudo sem levar nada. Um sentimento de perda. O jovem rico, quando Jesus falou com ele assim, ó, pega tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me segue. Aquele sentimento de perda fez ele se entristecer, ficar triste. E ele não conseguiu. Então tem pessoas que oram, se humilham, buscam a face de Deus, elas fazem certinho. Mas quando chega esse momento dela se converter aos caminhos, dos maus caminhos, como está na Bíblia, não é converter, repito, a Jesus não, é converter dos maus caminhos. Tem gente convertida a Jesus, tem gente que aceitou Jesus, mas ela está andando temosa por maus caminhos. Então quando chega esse ponto, a pessoa não consegue se converter nesse mal, ela não consegue abandonar aquele mau caminho. Ela não consegue deixar. Porque ela acha ou ela pensa que se ela deixar, ela vai perder. Ela vai perder. Tem coisa na minha vida que eu tive que deixar. E esse sentimento gritou dentro de mim, mas você vai perder isso. Você não vai ter recursos para isso.
Você não vai poder fazer mais isso. Aquele sentimento, ele fica gritando dentro de você, tentando fazer você não se converter dos maus caminhos. Mas quando você está decidida, você não está preocupado se você vai perder dinheiro, vai perder amigos, entre aspas, porque amigo não se perde quando você se converte o caminho. Você está arriscado ele vir atrás de você. Então, quando você consegue vencer isso, repito, não é uma tarefa fácil. Você precisa estar orando, você precisa humilhar. Por isso que ele orientou aquele que orar, se humilhar e buscar minha face. E depois que fazer essas 3, você vai entender qual caminho que você está errado. Você tem que largar esse caminho. Abandonar esse caminho. A gente às vezes é muito raso na nossa fé, a gente pensa que o mau caminho é o pecado da prostituição, o pecado do roubo, o pecado da morte, o pecado da mentira. Mas às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, às vezes você está fazendo um negócio na sua vida que é trabalho, que você sabe que é o caminho errado. E você está insistindo, porque aquele pouquinho ali que está entrando, entre aspas, garante o seu sustento. Mas dentro de você, você sabe que aquele caminho ali está te levando para o buraco. Porque você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que deixar a sua família para poder fazer esse trabalho. Você não se cuida mais da sua vida porque você está envolvendo com esse trabalho. Você sabe que esse caminho está te prejudicando, mas você não tem coragem de largar. Você quer que Deus arruma ele. Você quer que Deus conserta ele, esse caminho. Porém, Deus manda você converter. Deus, ele não vai mudar o caminho para que você trafegue nele em paz. Não. Ele faz você tomar uma decisão, porque o caminho para você trafegar em paz, seguir em paz, já existe. É igual aquela pessoa que ela envolve num relacionamento problemático e no meio do relacionamento ela quer que Deus muda. E ela passa a vida inteira ali pedindo a Deus para mudar. Deus pode mudar alguém? Pode. Mas ela já entrou num caminho errado. Ela já entrou num relacionamento problemático. Desde o primeiro dia ela ficou ciente, porque Deus, ele não deixa ninguém se enganar. Então ela foi, insistiu, e hoje ela quer que Deus mude o caminho. Mas lá atrás era para ela não entrar nesse relacionamento, nesse caminho. Mas ela foi, insistiu. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Tem muita coisa na sua vida que está te pesando. E você tem que deixar ir. Você tem que mudar o seu caminho. Porque senão, tudo na sua vida vai ser pesado. E até o que era para dar certo dará errado. Porque você está no caminho errado. No relacionamento errado. Lembra de uma porta. Existe uma porta. Se eu atravessar essa porta, o que eu vou encontrar ali? Você tem que pensar, essa porta que o Senhor quer que eu atravesse. E como eu vou descobrir isso? Na oração, na humilhação e na busca da face de Deus, que é a palavra. Então eu vou descobrindo esse caminho, não posso entrar. Então para que você vai abrir essa porta? Deixa ela fechada. Deixa ela fechada. Tem coisa que não é para você. Tem coisas na minha vida que eu entrei, que depois que eu entrei, eu falei assim, para que eu entrei nisso? Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui me envolver com isso? E sempre é mais difícil você sair do que entrar. Grava essa frase, é mais difícil você sair de uma situação ou de um caminho, como nós estamos colocando aqui, do que entrar pelo caminho. Porque entrar é fácil. Lembra que Jesus falou? Muitos são os que entram pela porta larga e poucos os que entram pela porta estreita.
Quem é esse pouco? Aquele que analisa, para que eu vou entrar nessa porta? Faz sentido? Está dentro da palavra de Deus? Não. Pode estar derramando rios de dinheiro, eu não quero. Porque depois para mim voltar vai ser muito mais difícil. Ouve o seu pastor, para que você não caia em amarras satânica e demoníaca de Satanás. Tá bom? Vamos participar da nossa ceia. Pega o pão, pega o cálice. Fecha os seus olhos. Fique de pé. Pede perdão a Deus agora. De tudo. Sabe? Você é mais que vencedor. Você nasceu para vencer. Você tem que acreditar nisso. Jesus uma vez, ele curou, está na palavra, ele curou uma pessoa. Depois que ele curou essa pessoa, ele falou assim, não volte mais para aquela aldeia, passe longe. Por quê? Porque você não faz parte mais desse caminho. Não tente voltar para o caminho que um dia você deixou. Você vai se dar mal. Você vai sofrer. E repita, entrar é mais fácil do que sair. Então, antes de entrar, peça direção. Porque depois para sair é a coisa mais difícil. É impossível? Não, mas é difícil. Pai eterno, nós consagramos essa Santa Ceia, esse pão. Dê força a ela para que ela possa abandonar esses maus caminhos. Que o Senhor traga saúde, vida e abundância. E que ela seja transformada e abençoada. Coma desse pão agora. Aleluia. Respire fundo. Diga, me dá força, Senhor. Consagre esse cálice. Que os meus pecados, minhas falhas sejam perdoadas. Tome. Levante as mãos agora. Soberano Deus, que o Senhor possa salvar essa criatura. Salva-la de nós mesmos. E que a tua luz, a tua força esteja com a gente, irmão. Nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando força. E que através da nossa fé, o Senhor possa nos abrir os olhos para aquilo que devemos largar, deixar, abandonar, porque só assim iremos conhecer a tua vontade, o teu querer. Fale com Deus aí agora. Peça a Ele para tocar, para te orientar. Senhor, cuida de nós. Limpa o nosso coração. E que a nossa vida seja para te servir, para te agradar, para fazer a tua vontade. Venha, ó Espírito Santo, e que a tua luz brilhe em nossas vidas. Levante as mãos e fala assim, Senhor Jesus, salva minha alma e me ajude a me converter dos maus caminhos. Agora levante sua mão direita, deixa eu te abençoar. Que o Espírito Santo ele te dê força
que Ele sustente você nas mãos dEle. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E que a poderosa mão dEle esteja sobre a sua vida. Seja livre agora de enfermidade, de doença, de maldição, que toda seja quebrada e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, que o mal que te rodeia seja confundido, repreendido, para que você possa ter forças para entrar pela porta da salvação. Eu te abençoo. Em o nome de Jesus, entregue a sua vida para Jesus aí agora. Senhor, nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos e sabemos que nas tuas mãos estaremos seguros, estaremos confiantes. E os que creem, digam assim seja e diga graças a Deus. Muitos perguntam, mandaram mensagem para mim perguntando: pastor, o senhor viu o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Claro que eu vi. Todo mundo viu. Por que Deus permite? Depois de você ir lá no Instagram da igreja, eu coloquei uma mensagem que fala sobre isso. Mas Deus, Ele continua sempre o mesmo. Somos nós que abandonamos. Quando a gente anda por maus caminhos, somos nós que atraímos aquilo que está naquele mau caminho. Se a gente andar num bom caminho, nós vamos atrair o que está no bom. A decisão de encontrar o bom caminho somos nós. Então aprenda sempre a agradecer a Deus. Todo dia quando você acordar, agradeça, porque Ele permitiu que mais um dia você estivesse com vida para adorar, tá bom? Você que é fiel, levanta a mão direita. Meu Deus abençoe os dizimistas, que os dizimistas sejam prósperos, frutíferos, que aqueles que são fiéis, que o Senhor conserve o trabalho, conserve os contratos, conserve a renda e aumente para que o teu povo continue tendo melhor para colocar dentro da sua casa. Espírito Santo, honra os fiéis, honra os ofertantes, os dizimistas, aqueles que escolheram esse ministério para honrar, que eles sejam abençoados pela fé. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha a mão, fala: eu tomo posse da bênção da prosperidade. E os que creem, digam amém. Terminando aqui, você pode, se for da sua vontade, pode devolver a sua fidelidade, pode dar uma oferta de fé. Se você não sabe como, me chama no WhatsApp que nós te orientamos, tá bom? Um ótimo resto de domingo, uma boa noite e que essa semana seja uma semana de muita vitória, de muita bênção e de muito milagre, tá bom? Fique com Deus e forte abraço para todas as mães e que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti levante o teu rosto na paz, a misericórdia, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem, amém. Tchau, gente. Até quarta-feira.